Às vezes, o que mais assusta não são os monstros ou fantasmas, mas sim pessoas comuns, guiadas por ideias tão distorcidas que parecem ter saído de um pesadelo. E no meio da nossa rotina, entre um vídeo e outro no celular, podemos esbarrar com histórias reais de seitas, cultos e líderes que convenceram multidões a seguir caminhos perturbadores. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós vamos conhecer 3 casos envolvendo crenças extremas e seitas perturbadoras que chocaram o mundo. Nos anos 50, nos Estados Unidos, o país vivia um período pós-guerra, com a Guerra Fria começando a esquentar e a sociedade americana passando por transformações. Nesse cenário, surgiu uma figura carismática e controversa, James Warren Jones, ou simplesmente Jim Jones. Nascido em Indiana em 1931, desde cedo ele mostrou um interesse peculiar por religião e, segundo os relatos, uma certa obsessão por controle e até mesmo pelo fim da vida. Alguns amigos de infância o descreviam como um garoto estranho, que realizava funerais para animais e tinha fascinação por figuras autoritárias. Então, em 1955, Jones funda sua primeira igreja em Indianápolis, chamada de O Templo dos Povos. E aqui começa a dualidade que marcaria toda a sua trajetória. Porque, por um lado, a igreja era incrivelmente progressista para a época, já que em um país ainda marcado pela segregação racial, a igreja de Jones era multirracial, acolhendo brancos e negros sobre o mesmo teto. Algo até então revolucionário. Ele pregava uma mensagem de igualdade social, justiça e ajuda aos necessitados. O templo organizava sopões, distribuía roupas, ajudava pessoas a encontrar emprego e moradia. E Jones era visto por muitos, especialmente pela comunidade negra e por pessoas marginalizadas, como um verdadeiro líder, como alguém que se importava e lutava por eles. Desse jeito, essa fachada de boas ações e ideais nobres atraiu milhares de seguidores, pessoas que buscavam um sentido na vida, um lugar onde se sentissem acolhidas e parte de algo maior. Porque muitos vinham de passados difíceis, e Jones sabia como cativar essas pessoas. Ele era um excelente orador, capaz de fazer seus seguidores se sentirem especiais, e também realizava supostas curas milagrosas, eventos teatrais que, embora fossem falsos, reforçavam a sua imagem de homem com poderes divinos. Mas por trás dessa imagem pública, a personalidade dele já mostrava traços sombrios. Alguns relatos de ex-membros descreveram um controle que crescia cada vez mais sobre a vida dos fiéis, onde ele exigia lealdade absoluta, desencorajava laços familiares fora do templo e começava a se apresentar não apenas como um pastor, mas como uma figura de Messias. Sem contar que tinha também a paranoia que o mundo estava à beira de um apocalipse nuclear, uma preocupação real durante a Guerra Fria, mas que ele levou a níveis extremos. Foi esse medo do apocalipse que o levou a tomar uma decisão drástica no início dos anos 60, quando, depois de ler um artigo que listava os lugares mais seguros do mundo em caso de ataque nuclear, Jones convenceu seus seguidores mais fiéis a abandonar tudo em Indiana e se mudar para o norte da Califórnia, no Redwood Valley. Ele dizia que estava guiando seu povo para uma terra prometida, longe da destruição iminente, e graças a isso, cerca de 70 famílias o seguiram nessa jornada. Já na Califórnia, o Templo dos Povos cresceu ainda mais durante os anos 60 e início dos anos 70, o bastante para que abrisse filiais em São Francisco e Los Angeles. Então sua influência se tornou tão grande que políticos locais começaram a querer o apoio dele e seus milhares de seguidores. No entanto, quanto mais o templo crescia, os problemas também se tornavam mais evidentes, aparecendo relatos de abuso físico e psicológico e exploração financeira, onde os membros eram pressionados a doar todos os seus bens e salário para a igreja, e também tinha controle mental. Além disso, aqueles que ousavam deixar o grupo eram ameaçados e perseguidos. Assim, a imprensa começou a investigar as atividades suspeitas do templo, e a pressão sobre o líder aumentou. Então, se sentindo acuado e cada vez mais paranoico, Jones começou a planejar a próxima fuga, que seria definitiva. Ele buscava um lugar isolado, longe dos olhos curiosos da mídia e das autoridades americanas, onde pudesse exercer controle total sobre seus seguidores, e encontrou esse lugar na Guiana, um país pequeno que faz fronteira com o norte do Brasil, no Amapá, e é coberto por uma floresta densa. Foi em 1974 que ele conseguiu um pedaço de terra remota do governo guianense e começou a construir o que chamaria de projeto agrícola do Templo dos Povos, mas que ficaria conhecido pelo nome Jonestown. Ele vendeu a promessa aos seguidores de um paraíso socialista, uma utopia racialmente integrada, livre das garras do capitalismo e do racismo americano, um lugar onde construiriam uma sociedade perfeita do zero. Com isso, centenas e depois milhares de membros do templo, iludidos por essa promessa ou até pressionados pela liderança, venderam tudo o que tinham e se mudaram para o lugar a partir de 1977.
2017. Mas a realidade da Jonestown era muito diferente do paraíso prometido. A vida lá era uma rotina absurda de trabalho forçado sob o sol, muitas vezes por 11 horas diárias, 6 dias por semana, e a alimentação era geralmente constituída de arroz, feijão e às vezes vegetais cultivados ali mesmo. Em um lugar tão isolado, é muito fácil as pessoas ficarem doentes, só que os cuidados médicos eram precários. Além disso, estavam longe de ser uma comunidade igualitária, tinha uma hierarquia muito clara, com Jones e seu círculo próximo desfrutando de privilégios, enquanto a maioria vivia em condições básicas, alojados em barracões comunais superlotados, com famílias separadas propositalmente, para enfraquecer os laços afetivos e aumentar a dependência do líder. O único contato real com o mundo exterior era através de um rádio de ondas curtas, controlado por Jones. Cartas enviadas e recebidas eram censuradas, notícias do mundo exterior eram filtradas e distorcidas por ele, para alimentar constantemente a paranoia de seus seguidores, dizendo que os Estados Unidos estavam prestes a atacar Jonestown, e que a CIA estava conspirando contra eles, e que o mundo lá fora era um inferno racista e capitalista do qual eles haviam escapado por pouco. Então ele fazia de tudo para ter o total controle sobre as pessoas que estavam lá, e as punições para qualquer infração eram severas e humilhantes, com pessoas sendo espancadas publicamente, forçadas a trabalhar em condições ainda piores, colocadas em caixas de confinamento ou submetidas a sessões de tortura psicológica em reuniões noturnas, chamadas de comícios do povo. Em meio a isso, as crianças eram separadas dos pais e disciplinadas ao extremo, com Jones usando uma combinação de medo, privação de sono, doutrinação constante e substâncias ilícitas. Ele mesmo era um usuário pesado de substâncias, e tem relatos de que elas eram administradas aos membros para mantê-los dóceis ou confusos, tudo para manter seu rebanho sob controle. Então vieram as noites brancas, que eram simulações de autofinalização em massa para testar a lealdade das pessoas, onde no meio da noite soava um alarme e todos os membros eram convocados ao centro de Jonestown, onde o líder anunciava que a comunidade estava sob ataque iminente e que a única saída e a única forma de protesto revolucionário contra o mundo corrupto era se autodeslogar do servidor. E sim, eu tenho que falar dessa forma. Assim ele ordenava que todos bebessem um líquido que ele dizia ter veneno, só que obviamente nessas simulações a bebida era inofensiva, mas o objetivo era condicionar os seguidores à obediência cega, prepará-los para o dia em que a ordem fosse real. E enquanto isso, nos Estados Unidos, a preocupação com o que acontecia em Jonestown crescia, com familiares desesperados que não conseguiam contato com seus entes queridos ou que recebiam cartas censuradas e estranhas. E por isso chegaram a formar um grupo chamado Parentes Preocupados e começaram a pressionar as autoridades e a mídia, denunciando os abusos e o controle exercido por Jones. Foi nesse clima que o deputado federal da Califórnia, Leo Ryan, decidiu investigar pessoalmente e organizou um grupo para visitar Jonestown em novembro de 1978. A comitiva incluía jornalistas de grandes redes de TV como a NBC, fotógrafos e alguns membros dos Parentes Preocupados. A chegada deles na comunidade em 15 de novembro foi tensa, mas depois de algumas negociações que duraram 2 dias, o líder permitiu a entrada deles e tentou orquestrar uma recepção calorosa e festiva para impressionar os visitantes, onde na parte central do local tinha música, pessoas dançando e discursos elogiando a vida na comunidade. O deputado, a princípio, pareceu impressionado com a aparente harmonia, chegando a dizer que para algumas pessoas, Jonestown parecia ser a melhor coisa que já tinha acontecido. Mas por baixo da superfície ensaiada, a tensão continuava, e Jones estava nervoso, provavelmente sob o efeito de substâncias. Mesmo assim, discretamente, alguns membros da comunidade conseguiram driblar a vigilância dos guardas armados de Jones e passaram bilhetes para o repórter da NBC, Don Harris. E os bilhetes eram um pedido desesperado de ajuda para serem retirados dali. Nesse momento ficou claro para todos que nem todas aquelas pessoas estavam felizes no suposto paraíso. Assim, no dia seguinte, dia 18, a situação se complicou, quando o deputado Leo anunciou que levaria consigo qualquer um que quisesse sair de Jonestown, e cerca de 15 pessoas se apresentaram. Nisso, Jones já sabia que se as pessoas contassem o que acontecia ali para o mundo, ele estaria acabado. Então, sentindo seu controle ameaçado, o cara entrou em desespero. E enquanto a delegação e os dissidentes se preparavam para partir em pequenos aviões que os aguardavam em uma pista de pouso precária em Porto Kaituma, uma vila a alguns quilômetros de Jonestown, um dos leais a Jones tentou atacar Leo com uma faca ainda dentro da comunidade, mas foi impedido. A urgência de sair do local aumentou ainda mais, e quando o grupo chegou à pista de pouso e embarcavam nos aviões, um trator com um reboque transportando homens armados do círculo de segurança de Jones chegou ao local, e o que se seguiu foi um massacre a sangue frio, onde eles abriram fogo contra os aviões e as pessoas que tentavam embarcar. O deputado Leo Ryan foi finalizado com múltiplos disparos. Além dele, o repórter da NBC Don Harris, assim como o cinegrafista da NBC Robert Brown, o fotógrafo Greg Robson e uma das dissidentes Patricia Parks também foram finalizados, e vários outros, incluindo Jack Spear, que era assessora do deputado e que levou 5 tiros e se fingiu de finalizada para sobreviver. De volta a Jonestown, quando Jim Jones soube o que tinha acontecido, ele já sabia que não tinha mais volta, que o mundo todo agora saberia a verdade e a intervenção seria inevitável.
Isso pra mente paranoica e megalomaníaca dele era só o que restava para colocar em prática o ato final que tanto haviam ensaiado. Assim, Jones convocou todos os moradores para o pavilhão central pela última vez, e o que aconteceu nas horas seguintes é um dos registros mais perturbadores da história humana, em grande parte graças a uma fita de áudio de 44 minutos, gravada durante o evento. Nela ouvimos Jones com a voz arrastada, colocando a culpa de tudo isso nas pessoas que foram até ali, dizendo que eles estavam roubando as crianças de lá. Can't take off with people's children without expecting a violent reaction. And that's not so unfamiliar to us either, even if we were Judeo-Christian, if we weren't. Além disso, ele diz que em algum momento as pessoas do avião vão finalizar o piloto e pular de paraquedas em Jonestown, o que pode ser um absurdo de se imaginar, e que se não fosse a gravação comprovando que de fato ele disse isso, seria difícil confiar que as pessoas realmente acreditavam em suas palavras. Então ele segue insistindo que o fim pelo veneno seria uma forma digna de partida, porque se não fizessem isso, os soldados viriam para fazer todo tipo de crueldade com eles. Além disso, uma das coisas mais difíceis de ouvir durante o áudio são as crianças que choram bastante ao fundo. A mulher a quem ele se referiu nesse trecho, chamada Christine Miller, era uma seguidora que tentou argumentar contra Jones, dizendo que as crianças mereciam viver, talvez pudessem fugir para a Rússia, um destino que o líder da seita já havia considerado, mas ele repreende ela e insiste que o fim é a única opção. Enquanto isso, seus auxiliares mais próximos preparavam a mistura letal de Flavor Aid, um tipo de suco de pozinho com cianeto de potássio, e sedativos como o Valium. A ordem foi clara, de que as crianças iriam primeiro. Assim, as mães foram coagidas a administrar o veneno em seus próprios filhos, antes de beberem elas mesmas. Desse jeito, bebês, crianças pequenas e pré-adolescentes foram os primeiros. I call on you to stop this nonsense. I call on you to quit exciting your children when all they're doing is good. I call on you to stop this now, if you have any respect at all. Are we black, proud, and socialist, or what are we? Now stop this nonsense. Don't carry this on anymore. You're exciting your children. Depois vieram os adultos. Alguns beberam voluntariamente, mas muitos outros hesitaram. E é aí que entra a parte que desmente a ideia de que tudo foi feito coletivamente, porque alguns sobreviventes relataram terem visto guardas armados cercando o local, impedindo qualquer um de escapar. Então eles praticamente não tinham escolha, e as pessoas que se recusavam a beber eram forçadas com a injeção do veneno. Em pouco mais de uma hora, o pavilhão e a área ao redor estavam cobertos com corpos. Centenas de pessoas lado a lado de bruços em uma cena macabra. No total, 909 pessoas perderam a vida dentro de Jonestown naquele dia, mas somando as vítimas da pista de pouso e 2 outras finalizações da sede do templo em Georgetown, o número total de pessoas que perderam a vida ligadas ao massacre chegou a 918. Jim Jones foi encontrado perto do seu trono improvisado, com um disparo na cabeça, o que faz acreditar que ele pediu a um dos seus seguidores mais próximos para finalizá-lo. Os poucos que sobreviveram foram aqueles que conseguiram se esconder na selva durante a confusão, ou aqueles que por sorte ou designação estavam em Georgetown ou em outras tarefas fora da comunidade principal naquele dia. Quando as autoridades da Guiana e posteriormente militares americanos chegaram a Jonestown, encontraram uma cena de horror indescritível. E a história de Jonestown não é simples. Eles não eram apenas loucos seguindo um líder louco. Eram pessoas que buscavam um mundo melhor e que foram atraídos por uma promessa de igualdade e comunidade, mas que acabaram presas em um ambiente de controle, medo e paranoia, por um homem profundamente perturbado e perigoso. Uma lição sombria sobre vulnerabilidade humana, o poder da persuasão e até onde a devoção pode levar quando se perde completamente a razão. No segundo caso desse vídeo, vamos investigar a história de Aum Shirinkyo, ou em português, Verdade Suprema, e o seu líder Shoko Asahara, um homem que se via como Cristo e Buda reencarnados, e que guiou seus seguidores a cometer atrocidades. Tudo começa com Chizuo Matsumoto, nascido em 1955. Ele teve uma infância difícil, sofrendo de glaucoma congênito, e ficou parcialmente cego ainda criança, sendo educado em um internato para cegos. Essa experiência de isolamento pode ter moldado sua personalidade e sua visão de mundo, e depois de tentar e não conseguir ingressar na universidade, ele se voltou para a medicina chinesa tradicional e principalmente para práticas espirituais. Viajou para a Índia e estudou yoga, meditação, budismo e hinduísmo. E em 1984, ele fundou em Tóquio um pequeno estúdio de yoga chamado Aum Shinsen no Kai. Nos anos seguintes, Shizuo adotou o nome de Shoko Asahara e começou a transformar seu grupo, misturando elementos de diversas tradições religiosas, como o budismo tibetano, o hinduísmo, as profecias de Nostradamus
mitos, conceitos cristãos apocalípticos com suas próprias interpretações e alegações de poderes sobrenaturais. Assim, o cara criou uma doutrina sincrética, um termo para quando ocorre uma fusão de várias religiões. Nessa época, Shoko afirmava ter alcançado a iluminação e dizia poder levitar, como nessa foto famosa dele que vocês estão vendo. Além também de poderes como ler mentes e prever o futuro. O cara se apresentava como um mestre, capaz de guiar seus discípulos à salvação em um mundo corrupto e condenado. Então, o grupo agora chamado Aum Shirinkyo começou a crescer rapidamente, mas o perfil dos seguidores era surpreendente, porque não eram apenas pessoas marginalizadas. Pelo contrário, o grupo atraiu muitos jovens brilhantes, estudantes e graduados das melhores universidades do Japão, incluindo cientistas, engenheiros e médicos. Eram pessoas que, apesar do seu potencial acadêmico e profissional, se sentiam alienados pela sociedade japonesa, pela pressão por conformidade, pelo materialismo e pela falta de um propósito espiritual mais profundo. E o Aum Shirinkyo oferecia uma alternativa radical, uma comunidade fechada, um líder que parecia ter todas as respostas, e a promessa de poderes especiais e de fazer parte de uma elite que sobreviveria ao fim do mundo. Não demorou para que Shoko consolidasse seu poder, se declarando não só um mestre iluminado, mas o próprio Cristo reencarnado, e o primeiro verdadeiro iluminado desde Buda. E em 1989, o grupo conseguiu um status oficial de organização religiosa no Japão. Isso conferiu a eles uma aura de legitimidade, além de vantagens fiscais e maior liberdade para operar longe dos olhares das autoridades. Assim, Shoko expandiu sua influência e viajou pelo mundo, dando palestras em universidades, publicando livros e artigos, e chegou a ter dezenas de milhares de seguidores, com núcleos importantes não só no Japão, mas também na Rússia pós-soviética, onde o vácuo ideológico e a crise social também criaram um terreno fértil para esse tipo de coisa, tanto que lá chegou até mesmo a superar os membros japoneses nos anos 90. Só que quanto mais o grupo crescia em tamanho e influência, mais sinistro e isolado ele se tornava, e por trás da fachada de busca espiritual, Shoko exercia um controle enorme sobre a vida dos seus seguidores, o que é uma estratégia clara de seitas assim, como o primeiro caso do vídeo. Nessas situações, a devoção exigida é sempre absoluta, não só espiritual, mas também financeira. Então os membros eram pressionados, através de manipulação psicológica e coerção, a doar todas suas economias, propriedades e salários para o culto. E entre relatos de ex-membros, alguns escreveram rituais bizarros, como beber a água do banho de Shoko, ou usar capacetes com eletrodos, que supostamente sincronizariam suas ondas cerebrais com as do mestre. Desse jeito, a vida nas comunidades de Aum era regrada, com muito trabalho, dieta restrita, privação de sono e doutrinação constante através das palestras e gravações do líder. Não demorou muito para a visão apocalíptica se tornar central, onde ele pregava que o mundo estava caminhando para uma guerra final, o Armagedon, que seria travada com armas nucleares, químicas e biológicas. E é claro que apenas os membros do Aum Shirinkyo, a elite espiritual, sobreviveriam a essa catástrofe, para construir um reino utópico depois. Tudo isso foi usado para justificar a crescente paranoia e a necessidade de se defender de inimigos externos, onde Shoko acusava os Estados Unidos, os judeus, os maçons e outros a conspirarem para destruir a organização. Foi nesse contexto que o grupo começou a sua transição de culto religioso para a organização terrorista, com Shoko convencendo seus seguidores de que para sobreviver e cumprir sua missão divina, a Aum Shirinkyo precisava se preparar para a guerra, o que significava adquirir armas e até mesmo desenvolver suas próprias armas de destruição em massa. Assim, aproveitando o conhecimento técnico de seus seguidores cientistas, como o físico Hideo Murai e o químico Masami Tsuchiya, a organização montou laboratórios sofisticados em suas propriedades remotas, como um complexo no pé do Monte Fuji. Eles investiram milhões de dólares tentando adquirir tecnologia nuclear da Rússia, compraram equipamentos avançados e tentaram produzir agentes biológicos como a toxina botulínica e o vírus Ebola. Mas onde eles tiveram um sucesso terrível foi na produção de armas químicas, onde conseguiram sintetizar quantidades significativas de agentes neurotóxicos, como o sarin, um produto extremamente venenoso que atinge direto o sistema nervoso. Só que a violência do culto não se limitava aos planos futuros, ela já era uma realidade presente, onde os dissidentes que tentavam escapar eram caçados, e membros que questionavam o Shoko eram punidos brutalmente. Um dos casos mais conhecidos foi a finalização da família Sakamoto em 1989. O advogado Tsumitsumi Sakamoto estava representando um grupo de pais que acusavam a organização de manter seus filhos em cativeiro e de extorquir dinheiro. Então, como retaliação, um grupo de membros do Aum invadiu a casa do Sakamoto durante a noite e finalizou ele, sua esposa e seu filho de apenas 1 ano de idade. E se não bastasse isso, os corpos foram colocados em tambores e escondidos em locais diferentes, um crime que só seria totalmente esclarecido anos depois. Em 1990, numa tentativa bizarra de ganhar poder político, Shoko e 24 outros membros da organização se candidataram a assentos no parlamento japonês, sob o nome de Partido Shinri, o Partido da Verdade. Eles fizeram uma campanha excêntrica, com seguidores usando máscaras com o rosto do seu líder e cantando slogans do culto, mas a rejeição nas urnas foi total, e ninguém do grupo deles foi eleito. Só que o Shoko viu isso como uma humilhação
humilhação pública, que era a prova final de que a sociedade japonesa estava corrupta, e que a salvação só poderia vir através da destruição e da violência. Então, em junho de 1994, na cidade de Matsumoto, os membros do culto liberaram Sarin a partir de um veículo modificado em um bairro residencial. Os alvos eram 3 juízes que moravam na área e que estavam prestes a decidir contra a um em um processo judicial sobre disputa de terras. Esse ataque vitimizou 8 pessoas inocentes e deixou centenas de feridos com sintomas de envenenamento por gás. E por incrível que pareça, a investigação policial inicial falhou em identificar a A1 como responsável, e a polícia focou em um morador local que possuía produtos químicos por hobby. A mídia chegou até culpá-lo injustamente, então essa falha absurda permitiu que o grupo continuasse impune e ganhasse confiança para planejar um ataque ainda mais terrível. E assim chegamos à fatídica manhã de 20 de março de 1995. O plano era atacar o coração burocrático do Japão, o distrito de Kasumigaseki, em Tóquio, onde se concentravam ministérios e a sede da polícia, e o método era liberar Sarin simultaneamente em várias linhas de metrô, que passavam por Kasumigaseki durante o horário de pico matinal, assim maximizando o número de vítimas e o caos. Desse jeito, 5 membros foram escolhidos para a missão: Ikuo Hayashi, Kenichi Hirose, Toru Toyoda, Masato Yokohama e Yasu Hayashi. Cada um carregava sacolas contendo Sarin líquido, e então eles embarcaram em trens diferentes em outras linhas, e por volta das 8 horas, seguindo as instruções, eles deixaram as sacolas no chão dos vagões e em plataformas, perfurando elas em seguida, e depois desembarcaram, deixando para trás o veneno se espalhando. O Sarin a princípio é um líquido, mas é tão volátil que assim que fica em contato com o ar começa a evaporar. Com isso, o gás se espalhou pelos vagões lotados e pelas plataformas do metrô, e aí os passageiros começaram a sentir um cheiro estranho e uma irritação nos olhos, suas visões ficaram turvas, e logo veio a dificuldade para respirar e as náuseas. As pessoas começaram a desmaiar e a convulsionar, e o pânico tomou conta dos vagões e das estações. Os funcionários do metrô não eram preparados para um ataque químico, afinal de contas, quem imaginaria que algo assim poderia acontecer? Então só tentavam entender o que estava acontecendo, enquanto os passageiros cambaleavam para fora dos trens, buscando ar fresco, muitos já em estado grave. Ao todo, 13 pessoas perderam a vida, incluindo funcionários do metrô que tentaram limpar as poças de Sarin sem saber do perigo, e também teve um número impressionante de feridos, estimado entre 5.800 e 6.300 pessoas. Muitos sobreviventes carregam até hoje sequelas físicas e psicológicas graves como problemas de visão, danos neurológicos e estresse pós-traumático, porque o ataque não foi só um ato de violência em massa, mas uma porrada na mente japonesa, quebrando aquela ilusão de segurança e ordem de um dos países mais seguros do mundo. Não demorou para que as suspeitas caíssem sobre a A1 Shirinkyo, e a polícia, dessa vez, agiu melhor e fez uma série de operações contra as instalações do culto, em todo o país. E o que encontraram era algo que nem podiam acreditar. Eram estoques e mais estoques de produtos químicos, usados na fabricação de Sarin, equipamentos de laboratório sofisticados, manuais para a produção de armas e até mesmo planos para ataques futuros, incluindo a dispersão de veneno sobre Tóquio usando helicópteros, o que de fato seria algo muito mais danoso. Assim, a caçada a Shoko Asahara e aos principais líderes do culto começou. Ele foi encontrado quase 2 meses depois do ataque, em 16 de maio de 1995, escondido em um pequeno compartimento secreto entre as paredes de um dos edifícios do complexo A1, perto do Monte Fuji. E sua captura foi um alívio para o Japão, mas o início de um longo processo judicial que durou 8 anos. A defesa do cara, é claro que tentou apelar para a insanidade, mas os tribunais rejeitaram, considerando ele mentalmente competente e o cérebro por trás de todos os principais crimes do culto. E durante o julgamento, Shoko não expressou remorso algum, e em 2004 ele foi finalmente condenado à pena capital. Outros 12 membros-chave, incluindo os 5 que realizaram o ataque ao metrô e os cientistas responsáveis pela produção do Sarin, também receberam essa mesma sentença, e dezenas de outros receberam penas de prisão, incluindo prisão perpétua. As execuções, no entanto, demoraram mais de uma década para acontecer, em parte por causa do sistema de apelações japonês, e a prática de aguardar a conclusão de todos os casos relacionados, até que finalmente, em julho de 2018, a execução aconteceu, junto de outros 6 principais seguidores pela forca. Os outros 6 condenados à mesma pena foram finalizados no mesmo mês, encerrando um dos capítulos mais sombrios da história criminal japonesa. Mas o fim do Shoko e a quebra da liderança da A1 não apagaram completamente o culto, porque mesmo mais fraco e bem mais desacreditado, o grupo continuou e continuam até hoje a existir no Japão, sendo considerados como religião perigosa e mantidos sob vigilância pela Agência de Inteligência de Segurança Pública do Japão. Além disso, estima-se que ainda possuam cerca de 1.500 a 2.000 seguidores, e sempre surgem relatos de que continuam tentando recrutar novos membros.
Agora vamos falar de um nome bastante conhecido, Charles Manson e sua infame família, um grupo que começou com promessas de comunidade, mas que terminou cometendo alguns dos assassinatos mais brutais da história americana. Charles Miles Manson, nascido em 1934 em Cincinnati, Ohio, era filho de uma mãe adolescente e não conhecia o seu pai. Ele teve uma infância e juventude marcadas pela instabilidade, abandono e delinquência, e passou a maior parte da sua vida entrando e saindo de reformatórios e prisões, condenado por uma variedade de crimes, desde pequenos furtos e roubos de carro até assalto à mão armada. Em 1967, depois de cumprir mais uma pena, Manson foi libertado da prisão e desembarcou em São Francisco, bem no auge do movimento hippie e da contracultura. Então era um mundo de jovens idealistas, muitos deles desiludidos com a sociedade tradicional, buscando novas formas de viver, experimentar algumas substâncias, música e o famoso paz e amor. E no meio disso estava Manson, com seu discurso anti-governo, sua guitarra e seu carisma, que logo começou a se apresentar como um guru, um músico incompreendido, quase uma figura messiânica, oferecendo um senso de pertencimento e propósito para jovens perdidos e vulneráveis. Ele começou a reunir um grupo de seguidores, a maior parte deles mulheres jovens, que ficaram conhecidas como a família Manson. Eles viviam de forma nômade no início, viajando em um ônibus escolar velho, mas eventualmente se estabeleceram em ranchos abandonados nos arredores de Los Angeles, sendo o mais famoso deles o Spahn Ranch, um antigo set de filmagens de faroeste. Lá a família vivia em comunidade, usando substâncias psicodélicas e ouvindo os ensinamentos cada vez mais bizarros do seu líder, que desenvolveu uma filosofia distorcida, uma mistura de ideias da cientologia que ele conheceu na prisão, esoterismo, passagens bíblicas interpretadas do seu jeito e uma obsessão pela música dos Beatles, especialmente as do álbum branco, onde ele acreditava que os músicos eram profetas e que suas letras continham mensagens codificadas sobre um apocalipse iminente, e sempre essa história. Era algo que o Manson chamava de Helter Skelter, pegando emprestado o título de uma música da banda, onde, segundo a interpretação delirante de Manson, essa faixa previa uma guerra racial apocalíptica entre negros e brancos, e ele acreditava que os negros se levantariam e massacrariam os brancos, mas que seriam incapazes de governar depois. E então a família Manson, que se esconderia em um abrigo subterrâneo no deserto durante o conflito, emergiria para assumir o controle. Só que essa guerra racial não estava acontecendo rápido o suficiente para o cara. Desse jeito, ele decidiu que a sua família precisava dar um empurrãozinho, e esse empurrãozinho era cometer finalizações brutais, que fossem atribuídas aos negros, para assim incitar o caos e acelerar o Helter Skelter. E foi com essa motivação macabra que, em agosto de 1969, Manson começou a ordenar os crimes. Então, na noite do dia 8, ele deu instruções claras a 4 dos seus seguidores mais fiéis: Charles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Crane Wilcon e Linda Kasabian. O alvo era a casa localizada no número 10.050 da Cielo Drive, em Benedict Canyon, uma área nobre de Los Angeles. Essa casa estava sendo alugada pelo diretor de cinema Roman Polanski e sua esposa, a atriz Sharon Tate. Manson conhecia a casa porque o inquilino anterior, o produtor musical Terry Melcher, tinha considerado dar um contrato de gravação a ele, mas depois desistiu, algo que enfureceu o líder do culto. Agora, a ordem era ir até lá e destruir totalmente todos que estivessem na casa, da forma mais horrível possível. O diretor Polanski estava na Europa trabalhando em um filme, mas Sharon Tate, grávida de 8 meses e meio, estava na casa com amigos: o cabeleireiro das celebridades, Jay Sebring, o roteirista polonês Frykowski e a namorada dele, Abigail Folger. No dia seguinte, dia 9, os membros desse culto camuflado de família foram executar as ordens do líder, e Linda, que era a única com carteira de motorista válida, dirigiu o grupo até a propriedade e ficou de vigia no portão, enquanto Tex, Susan e Patricia invadiram o terreno. A primeira vítima foi Steven Parent, um jovem de 18 anos que estava saindo da propriedade depois de visitar o caseiro que morava na casa de hóspedes. Tex o interceptou na entrada e o finalizou a tiro sem piedade alguma. Depois disso, o trio invadiu a casa principal. E o que se seguiu foi uma das coisas mais horrendas que se pode imaginar. O cabeleireiro foi baleado e esfaqueado múltiplas vezes, enquanto Frykowski e sua namorada Abigail escapavam da casa correndo desesperadamente pelo jardim, mas foram perseguidos e brutalmente golpeados com lâminas dezenas de vezes até o fim por Tex e Patricia. Enquanto toda essa atrocidade acontecia, Sharon Tate, que implorava pela vida de seu filho ainda não nascido, foi cruelmente atingida 16 vezes, finalizando tanto ela quanto o bebê. E antes de irem embora, Susan olhou uma toalha de Sharon para escrever a palavra porco na porta da frente da casa, em uma tentativa de incriminar grupos negros radicais, como os Panteras Negras, e assim iniciar o tal Helter Skelter. E tudo isso acontecia com a motorista do grupo, Linda, testemunhando parte do horror do lado de fora da casa. Mas isso não era o suficiente para o líder, e em 10 de agosto, ele decidiu liderar pessoalmente um segundo grupo, incluindo os 4 do ataque anterior, e também Leslie Van Houten e Steven Klein Grogan. E acreditem se quiser, mas o Manson não estava satisfeito com a forma como as finalizações da noite anterior haviam sido conduzidas, achando que não foram caóticas o suficiente, e queria mostrar a eles como fazer. E depois de dirigir aleatoriamente por Los Angeles por algum tempo, ele escolheu a casa do executivo do supermercado, Leno LaBianca, e sua esposa, Rosemary,
Henry, no bairro de Los Feliz. Não demorou muito para Manson e Tex entrarem na casa e acordarem o casal, amarrando-os e colocando fronhas em suas cabeças. O líder do grupo assegurou ao casal que eles não seriam machucados, apenas roubados. Então, depois de pegar algum dinheiro, Manson saiu da casa, mas antes deu instruções a Patricia e Leslie para se juntarem a Tex e finalizarem o casal. Então, sob as ordens dele, os três finalizaram o casal. Dessa vez, as palavras "fim aos porcos" e "levantem-se" foram escritas com sangue nas paredes, e a palavra "guerra" foi cravada no abdômen de Leno. Além disso, a Helter Skelter foi escrita com um erro de grafia na geladeira. A onda de medo foi espalhada por toda Los Angeles e pelo país. Celebridades chegaram a contratar seguranças, e as vendas de armas dispararam. Enquanto isso, a polícia estava perdida, sem conectar os dois casos, e suspeitando que as finalizações na casa de Sharon Tate estivessem ligadas a substâncias ilícitas. A verdade só começou a vir à tona meses depois, de forma quase acidental, quando em outubro de 1969, a polícia fez uma operação na Spahn Ranch e em outro esconderijo da família Manson, prendendo o líder e vários seguidores por roubos de carros e incêndio criminoso. Na prisão, Susan começou a se gabar para outras detentas sobre seu envolvimento nas finalizações, fornecendo detalhes horríveis e secretos. Então essas confissões chegaram nos ouvidos dos investigadores, que finalmente conseguiram conectar os pontos e montar o caso contra eles. O julgamento de Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Crane Wilcon e Leslie Van Houten pelas finalizações começou em junho de 1970 e rapidamente se tornou um circo midiático, porque Manson e suas seguidoras transformaram o tribunal em um palco para suas performances bizarras. Eles riam, cantavam e interrompiam os procedimentos, e assistir isso sabendo de tudo que eles fizeram é no mínimo perturbadora. Só que enquanto a maioria dos acusados se divertia no tribunal, a testemunha-chave para a promotoria foi Linda, aquela que tinha sido a motorista, que expressou um grande horror por tudo que tinha visto, e por não ter participado das finalizações, ela recebeu imunidade em troca do seu testemunho detalhado sobre os eventos das duas noites, e sobre o controle e as ordens de Manson, o que foi crucial para condenar os outros. Em janeiro de 1971, todos eles foram considerados culpados de homicídio em primeiro grau e conspiração, e todos foram sentenciados à pena capital. Tex, que tinha a princípio conseguido fugir da polícia, foi capturado e também teve a mesma condenação. No entanto, em 72, a Suprema Corte da Califórnia aboliu temporariamente a pena capital do estado, e as sentenças de todos foram automaticamente alteradas para prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional. E ao longo das décadas seguintes, os membros da família Manson tiveram destinos variados na prisão. Charles Manson continuou uma figura chamativa, dando entrevistas excêntricas e negando sua responsabilidade direta pelas finalizações, já que de fato ele não colocou a mão na massa em momento algum, por assim dizer, né? Só que isso não muda o fato dele ter sido o mandante de todos os crimes. Então ele teve a sua liberdade condicional negada 12 vezes e teve seu fim na prisão em 2017, aos 83 anos, de causas naturais. Fala galera, já conheciam algum desses casos? Você já esteve cara a cara com algum tipo de crença extrema ou seita? E qual desses casos você achou mais perturbadora? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.